Boa tarde, estamos aqui mais uma vez no Cafezinho com Candiru. Vá lá no YouTube, bote Cafezinho com Candiru, lá no YouTube, vá no sininho, vire seguidor e você vai ver a realidade da política do nosso estado. Como é difícil fazer política hoje na simplicidade. Hoje estamos aqui com David House, um candidato a governador do estado que acredita na possibilidade de uma mudança melhor. E estamos aí pela terceira vez, só que antes como pré, agora como candidato. Seja bem-vindo, David. Estamos aí mais uma vez e começar a falar do seu plano de governo e por que você é candidato a governador. Boa tarde, Candiru. Boa tarde a quem está nos assistindo, a você, internauta, que ainda não se decidiu. Espero que veja na nossa candidatura uma opção viável. Olha, Candiru, eu decidi ser candidato ao governo, não foi uma decisão de foro unicamente íntimo, né? Mas foi a partir da percepção de um processo de indignação que já vem de longo tempo, sabe? Desde quando eu tinha meus 16 anos de idade, que foi quando eu comecei a votar, eu sempre olhava esses políticos, inclusive boa parte deles são os mesmos daquela época, né? Se perpetuam no poder. E eu sempre via eles concedendo entrevista e participando dos debates sem apresentar uma proposta para a população, sabe? Aquela briga, aquela discussão de egos e não se discute de fato, né, quais as políticas públicas para melhorar a nossa cidade, o nosso estado. De modo que eu cansei de ficar apenas criticando nas redes sociais. Eu resolvi sair da minha zona de conforto e propor algo para o nosso estado. E a gente tem um projeto, se chama Acre 50 anos em 8, já está à disposição, caso você tenha interesse em ler o nosso plano de governo. Ele foi feito diferente dos planos de governo de todos os outros candidatos. Foi feito numa linguagem clara, simples e objetiva para o cidadão comum. Porque eu sou um cidadão comum que estou tentando me tornar um político fora do comum. Então, com essa simplicidade, com essa serenidade, com essa tranquilidade de quem não tem um rabo preso com ninguém, alguém que não vem de famílias tradicionais da política, que não tem grandes estruturas, que não tem grandes recursos, mas que passou uma vida inteira estudando, se dedicando para estar hoje nessa condição de candidato ao governo, para oferecer para você um futuro para a gente, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Agora eu vou entrar nessa parte. O que você acha dessa pesquisa que saiu aí nos últimos dias a respeito do nosso excelentíssimo senhor governador, que o cara é um ícone, o cara é o melhor de todos, até na mentira, né? Então, o que você acha dessa pesquisa, David? Olha, Candiru, sendo bem sincero, eu não vou brigar com os números, mas assim, eu acho que a grande pesquisa é aquela das urnas. Veja bem, eu vou explicar por quê. Em 2018, todas as pesquisas diziam que o Bolsonaro não chegaria ao segundo turno. Eu acho que você deve se lembrar disso. Ixi, demais. Depois, quando essas pesquisas não podiam mais sustentar isso, elas passaram a dizer que o Bolsonaro perderia para todo mundo no segundo turno. Você deve se recordar muito bem disso. E o que aconteceu? Veio as eleições. Presidente. Bolsonaro ganhou as eleições. Vamos lembrar mais recentemente, 2020, eleições municipais. O Minoru estava disparado em primeiro em todas as pesquisas. No primeiro turno. Todas as pesquisas ele aparecia em primeiro. Aí em segundo vinha Socorro Neri e terceiro o Roberto Duarte, em quarto o Bocalhon. Bocalhon com 2%, 3%, 4%. Nunca passou disso. Exatamente. Veio as eleições, o Minoru não foi nem para o segundo turno e o Bocalhon quase que leva no primeiro. Então, vocês estão entendendo? Não se deixe influenciar pelas pesquisas, não vá pela cabeça dos outros. Vote com consciência. Essa é uma eleição de 2 turnos. E no primeiro turno, a gente vota no candidato que a gente se sente verdadeiramente representado. No primeiro turno, a gente vota no coração, vota no melhor e vota com a razão também, naquele que tem propostas, naquele que está apresentando uma alternativa, uma saída de maneira consistente. E eu me coloco nessa condição, tá? Caso você não saiba, meu número é 36. Olha, então nós estamos aqui com o David House, um rapaz simples,
que está persistindo na política, apesar que as pesquisas fraudadas que a gente sabe, David House aparece com um número muito pequeno, mas é que nele acredita dizer que a política é uma coisa e as urnas é outra, como a pesquisa também é outra. São três coisas que caminham junto, que o resultado sai só no final. Então, David, o que é que você acha de uma mulher lá no município de Porto Walter fazendo merenda a lenha em pleno século XXI, com 826 milhões da Bertolomeu, aonde tem, a Polícia Federal diz que tem subfaturamento de sacolão, tem compra de computador, tem tudo que não presta. O que você acha disso? Eu acho que o eleitor, o cidadão, o internauta que está nos assistindo agora, precisa fazer uma escolha. A gente quer continuar com isso, com essas práticas? A Operação Ptolomeu está em curso, né? A Polícia Federal, não sou eu que estou dizendo, um rombo aí de quase R$1 trilhão dos cofres públicos, do seu bolso, do meu bolso, sabe? O que a gente vai fazer com relação a isso? Existem dois grandes males que fazem com que não chegue merenda nas escolas dos nossos filhos, que a gente não tenha transporte digno, que a gente não tenha estrada, sabe? Por que falta médico na saúde? Por que falta atendimento? Por que falta material para os nossos profissionais? É o dinheiro da corrupção. O dinheiro da corrupção e a má gestão. A ineficácia de governantes que aprendem a ser governadores no exercício do mandato. E muitas das vezes eles terminam o mandato sem saber o que é ser governador. Não dá para a gente continuar nesse amadorismo, né? É hora de colocar alguém que tenha qualificação técnica específica. Inclusive, eu sou o único candidato com especialização em gestão pública, né? Quer dizer, eu me qualifiquei para estar aqui. Eu não estou aqui de paraquedas, não é uma aventura. Eu sei muito bem o que o nosso estado do Acre precisa para a gente fazer a grande revolução e colocar de volta o Acre nos trilhos do desenvolvimento econômico. Só para você ter uma ideia, vamos falar em números. Em 2018, o Tião Viana entregou o Acre com um PIB de 15 bilhões de reais. Gladson assumiu e está deixando o governo com um PIB 2021 13 bilhões, ou seja, 2 bilhões a menos. Quer dizer, ele está entregando um Acre, e não é só economicamente não, em vários aspectos, pior do que ele encontrou. E a previsão para 2022 agora é uma retração de 1%. Ou seja, não é que a gente não está saindo do lugar, nós não estamos numa atoleira, a gente está andando para trás, a gente está dando ré, a gente está retrocedendo em muitas políticas públicas. Então, gente, quando se fala de retrocesso, é a regressão, é caminhar para trás no linguajar do simples, que fica mais bom de entender. E eu queria dizer, olha, muita gente acha que a gente aqui está ganhando um rio de dinheiro para trabalhar para algum político. Nós não temos um centavo de nenhum político para fazer isso aqui. A gente está fazendo isso aqui. Eu era candidato, abri mão de ser candidato realmente para ajudar o povo do meu estado, porque a gente vê hoje a falta de peso da mídia, a fraqueza da mídia financeira. Se vende por um prato de comida para poder se manter no ar, só pode ser. Porque hoje, David, eu fui na fundação, através desse programa, a gente teve as portas abertas, não fizemos matéria, nem nada, porque a gente foi resolver o problema de uma senhora lá de Manso Lima, de Cruzeiro do Sul, que estava lá, e eu acho que a gente foi lá e resolveu o problema, não fizemos uma matéria, e queria dizer para você, a mídia continua sendo a alma do negócio para quem é honesto. Agora, para quem se vende, fica aquele meio termo. Imprensa o cara para receber financeiramente. Então, eu estou dizendo para vocês aqui, em torno do que o House disse, é porque eu não saí da política. Eu me afastei da política para ajudar o povo acreano a enxergar as mazelas da política. Aqueles caras que têm dinheiro e estão querendo comprar o mandato. O presidente da Assembleia está fazendo uma obra na Assembleia Legislativa. O presidente, que é cunhado do governador, onde os aviões da família dele viajam para o estado, uma obra sem estar lá o valor. Segundo eu tinha informações que é 10 milhões. E por que não está o valor da placa? Aí você vê
a incompetência da gestão e dos fiscais que nós temos. Então, quer dizer, como é que eu vou fiscalizar essa xícara se eu estou lhe vendendo 2 Pois é. pelo preço de 3? Então, David, eu digo para você está de parabéns, é um candidato que vem lutando, está na luta. Agora eu queria fazer uma pergunta para você sobre segurança. O que você acha da nossa segurança que está hoje nas fronteiras, na nossa capital? O que você acha disso? Onde o governador tem 120 só na dele, e nós se lasque. Boa pergunta, Cândido. Inclusive, eu queria, diante do público, parabenizá-lo por esse trabalho que você vem fazendo de maneira independente, sabe? Eu acho isso muito louvável e é uma maneira disruptiva, porque a gente chega no cidadão comum, sabe? A grande mídia tem o monopólio das comunicações, mas hoje a gente tem as redes sociais que dão espaço para pessoas simples como eu, sabe? E como eu, né? Exatamente. Aqui é uma parceria que eu acho muito bonita. Você me convida e eu venho sempre de muito bom grado e agradeço de maneira muito humilde esse espaço que é dado de maneira gratuita, tá, pessoal? Falar em gratuidade, eu queria dizer, as pessoas estão dizendo por aí, o David Hall tá buiado, caiu 100 mil reais na conta dele. Eu quero dizer que esses 100 mil reais já foram embora e não foi gasto por mim, tá? 10 mil foi para pagar o advogado, outros 10 mil foi para pagar o contador, sobraram 8 mil que foram divididos em partes iguais para 32 candidatos. Isso dá 2.500 para cada um. Eu, no final das contas, fiquei com o mesmo valor de um candidato a deputado estadual, a deputado federal, que é 2.500 reais, sabe? Foi uma repartição justa, porque nós havíamos acordado que seria assim, e eu cumpri como presidente do partido, cumpri aquilo que eu prometi, né? Infelizmente só veio esse valor, que para uma campanha, infelizmente, é muito pequena, porque as campanhas no Brasil são muito caras, né? Mas a gente trabalha com o que a gente tem, sem mimimi, sem reclamar, sem chorar, a gente vai para a luta. Nós temos muita garra, força de vontade, determinação e, sobretudo, boas propostas. E vamos agora à questão da segurança pública. Candiru, eu passei a minha infância morando ali no Manuel Julião, sabe? Você deve conhecer o Manuel Julião. Eu morei lá. Quando eu era criança, eu poderia brincar livremente com os meus coleguinhas, sem medo de acontecer alguma coisa. Quando eu vou para o Manuel Julião, hoje, eu vejo que ele está rodeado de muros altos, quer dizer, não existe mais a sensação de segurança. Eu tenho uma filha de 10 anos e eu fico com medo de levar ela para o parque para brincar, porque eu não sei o que pode acontecer, posso ser assaltada a qualquer momento. Essa é a realidade da nossa capital. Tu imagina como é que está no interior? Aí que o negócio tá pior, sabe? E eu vejo os candidatos falando sempre a mesma coisa, sabe? Uma linguagem comum. Parece que eles só enxergam a questão da segurança pública pela ótica da repressão, né? Pelo poder de polícia. A segurança é mais ampla do que isso, precisa dialogar com outras áreas. Eles falam frequentemente que é algo que precisa ser feito, mas isso aí é o básico. Remunerar melhor os nossos operadores da polícia, poder proporcionar equipamentos bons, né? E também aumentar o efetivo. Mas isso é muito pouco diante daquilo que há para se fazer. Primeiro a gente tem que trocar o cerco eletrônico por um cerco inteligente. A tecnologia está aí, a gente precisa se modernizar, se atualizar e trabalhar com os algoritmos para facilitar as investigações da Polícia Civil, para conseguir prender o criminoso. E existem outras políticas públicas, por exemplo, com relação à violência contra as mulheres. O governador Gladson, ele faz um alarde todo de uma política pública que vai ser implementada, só que ele não implementa aquela política pública. Foi dito que haveria um aplicativo chamado Botão do Pânico para as mulheres que sofrem violência, né, para que elas pudessem acionar, por meio do aplicativo, eles poderiam acionar a polícia para que ela... do dispositivo. Isso não foi cumprido. Só saiu na mídia, mas não está funcionando. Pega o seu aplicativo e procure lá SOS Mulher. Tem de vários estados, Mato Grosso, Alagoas, Rio de Janeiro, São Paulo, só não tem do Acre. Ele falou que ia fazer, mas não fez. Sabe, é um cara que não cumpre palavra. Ele gosta de aparecer na mídia, de vender aquela ideia, mas no final das contas ele promete tudo e não cumpre nada. A gente vai dar sequência sim a esse projeto, é um bom projeto, só que ele precisa ser executado na prática, né? Além de chamar o socorro da polícia,
ele também precisa gravar o áudio da agressão, e esse dispositivo não é utilizado apenas para as mulheres que sofrem violência, mas também crianças, suspeitas de pedofilia, maltrato aos animais. Isso vai fazer uma diferença danada e vai ajudar a reduzir os índices. Eu não sei se você sabe, Candiru, mas o Acre ele é um dos campeões nas taxas de feminicídio. E a gente vê o governador inerte diante dessa situação. A gente vê muito blá blá blá, muito oba-oba e pouco trabalho. A gente não está vendo políticas públicas fazendo a diferença no nosso estado do Acre. Gente, a gente está aqui com o David House, no Cafezinho com o Candiru. Vá no YouTube, vire seguidor da gente, Cafezinho do Candiru. E eu queria, falando de segurança, continuar aqui uma. David, o nosso excelentíssimo senhor governador ficou criada do Tião Viana, já tudo certinho, a Delegacia de Combate à Corrupção. Quando a polícia começou a investigar a corrupção, trocaram o delegado e tem um rolo da porra aí. Agora, para ele tirar esse foco, ele está criando a delegacia, está no projeto dele, no plano de governo, de criar a delegacia ambiental. Quer dizer, para oprimir mais o pequeno agricultor, que é quem leva as multas ambientais, né? Para chegar lá agora, eles não vão nem, porque o cara tem uma espingarda que não seja registrada, já é oprimido lá como bandido e tal. E agora, o que é que você acha dessa nova delegacia para o oprimido, que sempre é o pequeno? Olha, Candiru, o Gladson, ele não cumpriu nem 30% do plano de governo que ele apresentou nas eleições 14. de 2000. Para tu ver. Pré-proposta. Meu Deus. Para vocês verem o nível, né? Pessoal, a gente tem que prestar atenção nisso, sabe? Como é que ele está prometendo algo se ele não cumpriu nem aquilo que ele prometeu há 4 anos atrás? Eu acho que está na hora da gente refletir, está na hora da gente pensar, a gente reavaliar. Ele disse que apoia as investigações, mas quando houve os desdobramentos dessa operação, os seus apoiadores vieram a público emitir notas de solidariedade ao governador Gladson Cameli. Nós emitimos uma nota também, mas foi solidariedade à Polícia Federal para que as investigações continuem e prosperem. Doa a quem doer. Doa a quem doer. Ninguém está acima da lei. David, vamos entrar aqui no cenário político. Hoje, se Gladson fosse por segundo turno, com qualquer outro, você apoiaria quem? Eu vou ser bem sincero com você, Candiru, e com os internautas que estão nos acompanhando. Existem 2 opiniões. Existe a decisão do David Hall, que é uma decisão pessoal, de fórum íntimo, e existe a decisão do presidente do partido agir, que não pode falar por si só, que tem que sentar com os seus filiados, ouvi-los, e a maioria que deve decidir. Com relação à minha posição, ela já está muito bem consolidada. Se eu acreditasse na Mara, eu estaria apoiando a Mara. Se eu acreditasse no Petecão, eu estaria apoiando o Petecão. Se eu acreditasse no Jorge Viana, eu estaria fazendo campanha para o Jorge Viana. Se eu acreditasse no Gladson Cameli, eu estaria junto com ele. Eu não acredito em nenhum desses políticos profissionais que estão aí. De modo que eu estou aqui, sendo candidato, mesmo sem tempo de televisão, mesmo não podendo participar dos debates, mesmo sem estruturas, eu estou levando aquilo que eu tenho para oferecer, que é a verdade, que é esse conhecimento acerca do nosso Estado, com políticas públicas baseadas em dados estatísticos e cases de sucesso. É isso que eu tenho a oferecer para você. Agora, existe uma outra situação, que é a responsabilidade de um dirigente partidário, que não pode decidir pelos outros. A democracia é isso, a gente precisa ouvir e tomar uma decisão coletiva. Como presidente do partido agir, nós pegaremos o nosso plano de governo e levaremos aos candidatos que estiverem no segundo turno, caso a gente não esteja no segundo turno. Agregar, né? Eu espero que a gente esteja lá, e aí para isso a gente precisa do seu voto. E aí, aquele candidato que abraçar, né, as nossas propostas e fazer um compromisso não com agir, mas com a sociedade, com você, ele será merecedor do apoio do partido. Então, esse vai ser o procedimento do partido e do candidato David Hall.
Gente, o David Hall também tem um candidato a Senado no partido AG, que é o Dimas. Inclusive abriu mão do fundo partidário valorizado de R$ 2.500, não quis fazer parte. E queria dizer para vocês, David, eu queria agradecer a sua presença e você pode falar para o público o que quiser. Se quiser vir outra vez, você pode ligar, Candiru, vamos lá de novo. A gente abre esse espaço para você. Faça os seus agradecimentos aí para esse público do Cafezinho com o Candiru. E eu queria dizer, gente, David é uma esperança de um Acre melhor. Ele luta, tá aí, não tem... Porque eu acho... Uma das coisas que eu acho errado é que qualquer candidato tinha que ter tempo de televisão. Isso é injusto, então, quer dizer, o fundo partidário para uns, outros... Porque não há igualdade social? Porque o único meio de a política ser realmente a política. Mas não é. Você tem que ter um percentual para poder chegar grande. Tem deputado aí que diz que vai gastar 20 milhões. Tem deputado estadual que diz que vai gastar 3 milhões. Rapaz, ser deputado é muito bom, viu? Porque gastar 6 milhões para ganhar 400 e pouco durante o mandato é uma vergonha o cara dizer que vai gastar negócio. Então já está dizendo que não tem compromisso. Tem com as empresas deles, com a galera deles, e vocês, o povo, tem mesmo é que se lascar votando nesse tipo de gente. Então, faça seus agradecimentos aí, meu amigo velho. Candiru, mais uma vez, obrigado por esse espaço. É você que está nos assistindo, né? O Candiru já tem um público consistente, né? Esse vídeo eu sei que vai pipocar nas redes sociais, no WhatsApp, vai chegar a muita gente. E eu quero dizer o seguinte, ó, você que está nos assistindo, essa é uma eleição de 2 turnos. No primeiro turno, a gente não precisa escolher o menos pior, não. No primeiro turno, a gente vota em quem a gente quiser. Não vá pela cabeça dos outros, não vá no voto de manada, não pegue corda das pesquisas, vote com a sua consciência, vote naquele candidato que mexeu com o seu coração, que te tocou, que você acredita, dê uma oportunidade, dê chance, veja as propostas, ouça, não julgue pelas suas vestimentas, não julgue pelas suas origens, julgue pelas ideias que esse candidato acredita, me julgue pelos valores que eu defendo. Me julgue pelas propostas que eu propago. Vote 36 para governador do Acre, David Hall. Um forte abraço e fiquem todos com Deus. Pois é, gente, vocês viram aí a expressão de David Hall e estamos aqui persistindo nesse trabalho, mostrando para vocês que a mudança faz parte da evolução. A mesmice faz parte da burrice. Então, gente, um abraço a todos e fique com Deus.